Muito bem, boa tarde, iniciando então o comentário de fechamento aqui no site Leandro Stormer, com vocês Fábio Figueiredo, Vlad, como o pessoal me conhece na internet, trazendo as movimentações e as atualizações dentro dos modelos operados aqui pela equipe. Antes de eu iniciar, peço um feedback em relação ao áudio e vídeo, para que então as informações possam ser transmitidas. A princípio está tudo ok. Assim sendo, eu posso trazer as movimentações. Antes de eu iniciar, peço e as atualizações. Obrigado aí o pessoal que está dando feedback. Legal. Então, seguindo a rotina, coloco as atualizações dentro dos nossos modelos. Primeiramente, hoje não há nenhuma nova entrada. Tá? Então, líquidos em relação a ontem, não fazemos nenhuma posição nova. Mas tivemos 3 encerramentos de trades que estavam em aberto. Tá? Todos esses trades na venda. Vendas muito bem sucedidas que capturaram aí boa parte dos movimentos prévios. Então, a primeira venda que foi encerrada foi Rumo 3, logo na abertura, mercado superando a máxima do último pregão. Essa venda foi iniciada no dia 20. Lembrando que ontem a RP aconteceu, tivemos uma RP muito favorável, né? A RP inicial era 7,59, a RP acabou acontecendo em 6,70, então 90 centavos além do imaginado. Passamos a trazer um stop então a cada nova máxima e hoje o mercado superou a máxima de ontem, o trade completamente encerrado. Em relação aqui ao preço médio, deu em torno de 14% essa venda, bem interessante. Uma outra venda que também foi encerrada logo na abertura, próximo da abertura, melhor dizendo, foi CSNA3. Essa venda iniciada no dia 13, deu RP logo em seguida. Vínhamos trazendo stop a cada nova máxima. Hoje o mercado superou a máxima do último pregão e com isso encerramos o trade aí, a segunda posição com mais de 18% de ganho. Tá? Então CSNA3 trade encerrado no lucro. Deixa eu só postar certinho, 2,95. Eu tinha postado 2,65, é 2,95 o stop gain correto. O valor correto é 2,95. Tá? E Petrobras, uma outra venda que estava em aberto. Essa venda foi feita aqui no dia 14, quando o mercado perdeu o suporte na congestão. O mercado abriu espaço naquela situação para buscar a mínima em 8,10. A queda aconteceu. Ontem o mercado deixou um doji. Hoje posicionamos o stop na máxima de ontem e o trade então encerrado a 8,18. Então as últimas alterações foram essas. Temos agora a venda aberta em Gerdau, que não superou a máxima de ontem. Trade aberto. Ajustamos para a máxima de hoje. Venda essa que foi dada aqui no dia 19. E temos uma compra contra a tendência em Vlid, que abriu bastante favorável hoje, acabou devolvendo boa parte do movimento. E Cosan, que está ali na RP, né? Faltou alguma mínima coisa. A máxima do dia foi 18,41, nossa RP estava em 18,45. Então a gente vai poder trazer o stop para a mínima de hoje. O mercado ficou a menos de 1% da RP. Essa é uma conduta então que a gente tem tomado, uma conduta mais conservadora. Tá? Lembrando que pelo FR2 a posição que está aberta também é em Vlid 3. Bom, trazendo as movimentações dos principais mercados, começamos pelo Ibovespa, que chegou a apresentar uma boa alta no começo da manhã, 2,7% de alta chegamos a ter. Mercado agora na parte final, na parte do meio da tarde na realidade, apresentou pressão de venda e com isso o mercado vai deixando em um candle não agradável para posições na compra sob o suporte que o mercado segurou no dia de ontem. Né? A expectativa é de alguma correção, assim que tivermos correção da última perna de baixa, né? Assim que tivermos alguma máxima superada. Por enquanto isso não aconteceu, então apenas observamos o mercado que segue em tendência de baixa, apenas encontrou a zona de suporte forte e relevante, que é a mínima dos últimos anos, né, em 44 mil pontos. O IFNC, o índice do setor financeiro,
chegou a superar a máxima de ontem, então aqui no índice desse setor tivemos a marcação de um fundo em cima de uma zona de suporte, né? A máxima aqui de 2013, mínima do ano de 2014, a mínima do segundo semestre de 2014, a LTA de longo prazo também sendo testada. Pena que o mercado não fechou bonito. Se tivesse fechado bonito, a gente poderia trabalhar com uma expectativa um pouco mais altista em relação ao setor em si. Icom fez a mesma coisa, tocou zona de suporte de longo prazo. Ontem deixou um candle de reversão, hoje superou máxima. Com isso, traz consigo a expectativa de continuidade da recuperação, embora esse candle deixou a situação um pouco desagradável, né? E o índice do setor imobiliário marcou um fundinho, acionou também o candle de ontem. A expectativa aqui é de alguma recuperação. Dos setores que a gente observou até então, é o melhor posicionado. Pena que não há muito espaço, né, para o mercado corrigir. Tá? E o índice do setor elétrico, que ontem encontrou uma zona de suporte, não era um candle de reversão. O mercado até chegou a superar a máxima de ontem, marcando um fundo nessa faixa de preço. Abre a expectativa de alguma correção, embora não seja uma zona de suporte tão forte. A zona de suporte mais importante está logo abaixo, aqui em 24 mil pontos. Em relação ao intraday, tivemos o índice futuro hoje abrindo em gap de alta, trabalhando boa parte do pregão de lado, não oferecendo nenhuma oportunidade dentro dos modelos que a gente opera. Há pouco, 16h45, o mercado fechou abaixo da linha d'água. Se isso tivesse acontecido um pouco mais cedo, a gente teria utilizado isso como argumento de venda, mas não foi o caso, né? Então, quando o mercado está muito próximo do pregão, a gente não monta posição. O dólar, um dos grandes destaques do dia, vai rompendo aí a zona de resistência dada pela congestão do mês de agosto. O mercado vai rompendo essa faixa. Pena que se não se distanciou aqui o mínimo para que a gente pudesse abrir uma posição no dólar. O mínimo é que os preços se afastem 1% da resistência, tá? Mas eu fecharia um olho aqui, tá? Na minha leitura dá para fechar um olho no dólar. Ok? Posicionando um stop, respeitando 10% da volatilidade. A meu ver, estaria ideal. Daria para botar um stop abaixo da mínima de hoje. Nessa situação seriam duas posições. Tá? Aqui eu só estou demonstrando a possibilidade de trade. Não é exatamente oficialização da entrada. Então, se a entrada fosse feita, teríamos posição agora em 3.616. Segunda posição em 3.568. Stop abaixo da mínima de hoje. RP 3.666. Tá? Um fato que desagrada também para uma posição aqui é o fato de esse contrato WOU só ter mais 4 dias de vida, né? O ideal já seria montar a posição para o próximo contrato, só que o próximo contrato não tem liquidez ainda. E como não respeitou o filtro mínimo aqui de afastamento, então a gente apenas observa e fica crente na continuidade do movimento altista. Lembrando que o dólar tem alvo lá na faixa dos 13,70, né? 100% da amplitude do triângulo simétrico, 100% da última perna de alta projetada a partir do fundo e a extensão de 261,8% do pivô de alta primário, acionado lá em 2012. Entre 3,80 e 3,70 temos um alvo de longo prazo do mercado. Tá? Bom, então essa é a situação do dólar. O juro futuro, contrato vencimento de janeiro, apresenta um fechamento em alta. O mercado está meio bagunçado, né? Porque alguns dias atrás rompeu resistência, depois voltou para baixo da mesma. Isso aqui dificulta uma nova entrada, um diagnóstico limpo e objetivo, embora o viés aqui pelos zigue-zagues e pela posição das médias seja altista. Tá? O Dow Jones ontem encontrou uma zona de suporte muito importante, que é a mínima do ano de 2014. Os dois fundos que o mercado armou ontem. Ok? Hoje chegou a estar subindo 2,7%, devolveu todo esse movimento, né? Volta aí a trabalhar próximo à mínima do dia e vai fechando em queda. A mínima de ontem é suporte, abaixo da mínima de ontem temos o próximo suporte que fica na faixa dos 14.700, que são as mínimas aqui dos fundos em que o mercado tocou várias e várias vezes em 2013. Tá? A gente pode inclusive traçar a retração de Fibo desta perna de alta
e também pode traçar a retração de fibro desta perna mais longa e ver se a gente tem em algum ponto os fibros aí se encontrando. Vamos botar aqui então a retração de 382 da perna de longo prazo. E aqui olha, não tem nenhum fibro casando, né? Com isso, o máximo que as retrações nos ajudam aqui é o seguinte, né? Na faixa aqui dos 14.775 a gente tem aquela zona de suporte dada pelos fundos 2013. Isso aqui potencializa então essa faixa aqui como zona de suporte esperado. 14.775. Muito bem. Índice futuro, como eu disse, não gerou venda, não gerou trade no intraday. Faltou comentar o dólar, né? O dólar, pelo contrário, abriu em gap de baixa, formou o primeiro movimento, não acionou venda, foi romper a linha d'água do dia às 13h30, 13h45, RP foi atingida e ainda temos uma posição em aberta que está sendo conduzida pelo high low. Essa segunda posição, a mercado já tem aí em torno de 44 pontos. Tá? Então, essas são as posições. Faltou comentar as commodities, diariamente falamos delas. O milho hoje se distanciou o suficiente para quem entrou aqui pela virada média móvel de 9 no dia 20 realizar parcial, quem opera com realização parcial, né? Quem não opera a realização parcial segue com a média, o objetivo fica lá na faixa dos 30. O boi gordo, BGI V15, hoje acionou em nova entrada pelo teste da neckline, da linha de pescoço aqui do ombro, cabeça, ombro invertido. A nova entrada consolida aqui a faixa do 146 como suporte de curto prazo. O objetivo dessa movimentação do boi fica lá na zona dos 152, R$ 151,50. Para fechar, café encontra a mínima de julho, mínima do ano, na realidade, aqui desse contrato que vence em dezembro, como suporte. Superação da máxima de hoje até poderia ser um argumento para montar a posição, mas lembre, né, o café é muito difícil de ser operado, é cotado em dólar, já testamos 1001 modelos diferentes, é muito difícil encontrar um sistema consistente, né, que apresente retornos operáveis, retornos que vale a pena a gente estar apostando naquele modelo. Com isso, eu posso iniciar a interação, lembrando que hoje Thiago Bizzi volta ao posto do farol. Tá? Então, a gente pode conversar tranquilamente aqui. O Cervenka questiona quanto que é RP do milho. Depende de onde foi sua entrada e se você opera com RP. Né? Depende, tudo é relativo. Por exemplo, quem entrou aqui no ponto contínuo, aqui no primeiro ponto contínuo, a realização parcial foi em 29,22. Quem entrou no segundo ponto contínuo, a realização parcial já tinha acontecido em 28,38. Quem entrou no Dunning de alta, realizou em 29,17. Quem entrou pela média móvel de 9, também. Então, depende, né? Depende qual foi o modelo, qual foi o ponto de entrada. Eu opero a seco pela média móvel de 9, não faço RP, virou para cima eu compro, virou para baixo eu vendo. E assim, eu estou feliz. Eu, né? Meu perfil. Certo? Hoje, esqueci de dar um recado, né? Hoje nós temos um hangout sobre o dólar. Hangout gratuito. Que iniciará às 20 horas. Tá? Leandro, lá de Miami. Stormer, eu, Fernando Baggio, aqui de Porto Alegre. Bizzi, não tenho certeza se vai participar ainda. Tá? Comentaremos então a situação da moeda americana, quais seriam os cenários para você se proteger caso tenha uma viagem planejada, quais são as alternativas de investimento para quem quer diversificar seu capital, para quem quer operar o mercado, quais seriam os melhores modelos. É exatamente isso que a gente vai estar discutindo. Como faz para enviar remessa para o exterior, meio mais barato para fazer isso. O Leandro, que está morando lá, tem bastante experiência nesse quesito. Quem se inscrever, o e-mail aqui, os
os dados, né? A gente está liberando uma apostila sobre o mercado futuro para tomar conhecimento sobre não só o dólar, mas mini índice, boi, milha, assim por diante. Tá? O link está no chat, disponível para vocês. Feito. O James coloca, Vlad, o trade do dólar, também temos que ter 1% acima da máxima, mas esse ativo não tem tanta volatilidade. Também precisa se enquadrar nessa regra? Pois é, por isso que eu disse que dá para fechar um olho, James. Por isso que dá para fechar um olho aqui no dólar, na minha visão. Tu acha, Bizi? É. Vamos oficializar? Eu dei os pontos aqui, só não quis oficializar porque... Pois é, o problema é o seguinte, cara. O próximo contrato não tem liquidez ainda. Entendeu? Vai até segunda-feira. Nesse? É isso que fica complicado. O Bis comunicou aqui que nessas condutas, nesse cenário, né, uma postura que pode ser tomada é entrar pela superação da máxima de hoje, mas o método não usa a superação, né? Bom, vamos dar no V, cara. Se precisar, rolamos. Pode ser? Então tá, vou botar o stop na mínima de hoje, ok? Perfeito, então é isso. Vamos oficializar então essa entrada no dólar. Stop na mínima de hoje. Entrando exatamente agora. WDOU 15. Compra por rompimento. Ponto de entrada 1. 3.612. Ponto de entrada 2. 3.566. Stop 3.522,5. RP 3.656. Então tá aí. Então valeu a insistida aí do James. Oficializamos a entrada. Deixa eu avisar aqui o pessoal responsável. Então tá aí. Então optamos por entrada no U, né? O V ainda não tem a liquidez apropriada. Se precisar a gente rola. Vende o U e compra o V. Mas isso somente na segunda-feira, tá? Torcer para que dê RP entre hoje e amanhã. Diz o Paulo, sei que o foco aqui não é de agrícolas, porém gostaria de perguntar para você o que você me diz sobre o ombro cabeça a ombro que existe no mensal da soja desde 2009. Agora o preço está bem no suporte. Paulo, na realidade a gente trata aqui, né? Eu praticamente trato, sei que o Stormer também dá uma atenção boa para as commodities, mas a gente dá atenção mais para o milho e para o boi por conta da liquidez, né? Quanto à soja, a gente não comenta porque a liquidez é pífia, né? Aqui se eu coloco o SFI, olha que gráfico horroroso, né? Muito ruim, né? Nem teve negócio hoje, ou seja, difícil, né? Então a gente teria que olhar o gráfico internacional, né? Lá da Cbolt. Deixa eu ver se eu encontro aqui para a gente dar uma olhada no gráfico da soja. Então aqui a gente tem os contratos mais líquidos. Vamos pegar aqui contrato de novembro, tá? É o mais líquido, ó. Tem mais volume. Vamos botar um gráfico aí de prazo maior, mensal da vida. Candles. Também não tem muito histórico, né? Vou botar um gráfico diário e observar isso. Aqui no diário o que nós temos? Temos o mercado sobrevendido, né? Sugerindo alguma correção desse movimento aí de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos para baixo. Se eu tivesse que apostar num cenário, eu apostaria num retorno à média. Ou procuraria vendas aqui em cima do fundo anterior, em cima de 940 dólares. Tá? Não tem um gráfico de prazo maior aí para avaliar, infelizmente. Pode comentar o swing trade de Vlad? Claro, Vlad 3 hoje deixou um candle desagradável, né? Mas a posição já está feita. O mercado chegou a abrir hoje com uma alta de 1,7.
A RP dessa operação está em 45,61. Trade segue aberto, não há muito o que avaliar em relação a isso. O sinal de ontem não está completamente invalidado, apenas gera um desconforto. Desconforto tradicional em trades contra a tendência. PRML3 deu compra ao romper a máxima de ontem, diz o Fercer Ramos, que está de olho aqui. Essa bicheira, né? Bicheirinha. Exatamente, a gente falou desse papel no bate-papo de abertura, né? Que tocava o suporte. Aqui o fundo dos últimos... nas últimas semanas, superou a máxima já na abertura e gerou trade. Aqui a expectativa é que o mercado fique aqui dentro dessa congestão, entre 90 centavos e 60 centavos. O problema é que é papel cotado em centavos, né? Embora esteja bonito esse gráfico para quem, mesmo sendo papel cotado em centavos, nem parece, né? Ronaldo diz o seguinte: a rolagem é feita simplesmente vendendo U e comprando V sem dar olhada no gráfico do novo contrato? Sim, é simples assim, Ronaldo. É simples assim. Simplesmente rola a posição. Vlad, a RP que você sempre faz nos trades é de 70% ou outro percentual? Não, RP é metade da posição, Sérgio. Tá? Aqui no método Leandro comprou 4 contratos, no caso do dólar. O cara entrou com 4 contratos ali em 3.612, tá? Se for para RP, vende 2. Tá? Embora 70%, 50% ou menos da posição é questão de perfil, né? Usualmente a gente vende metade ou recompra metade da posição. Smiles é a solicitação. Dá uma olhada então no gráfico da Smiles. Ontem tocava uma zona de suporte aqui importante, né? Faixa dos 48,60, topos anteriores. Não tinha deixado nenhum sinal de reversão. Hoje chegou a superar o candle de ontem. Então os caras mais ousados montaram posições e acabaram estopados porque o mercado passou para baixo da mínima, né? Então isso aqui denota volatilidade, né? Isso, papel de máxima mínima e oscilou 6%, sendo que tem volatilidade de 38%, é muita coisa. Tá? O próximo suporte agora fica aqui nesses fundinhos em 45,60, embora o suporte mais forte fica lá em 42. Tá? Como nós tínhamos um canal de alta bem claro aqui, a gente pode pegar esse canal agora e ajustar ele para baixo e esperar que o mercado venha buscar a linha de referência. Vamos observar como é que o mercado lida com essa linha aqui nos próximos dias. O Dila diz o seguinte: o ruim de entrar agora no dólar é que o ajuste ficou em 3.590. Amanhã você já começa com 12 pontos negativos. Cara, isso não importa. Isso não importa nada. Tá? O que importa vai ser o movimento do dólar a partir de hoje. Tá? Não dá bola em relação a isso. Se não, espera a máxima de hoje e amanhã. Toma a conduta do BISE. O método Leandro opera no fechamento, né? Então não tem certo, não tem errado. A postura que a gente segue é entrar no fechamento. Tá? Mais questões ou era isso? Algo em Usiminas. Usiminas não tem nada, né? Papel muito fraco, não quer saber de respirar. Está vindo em busca, pelo visto aqui, da extensão de 161,8% da perna da onda 1, da possível onda 1, né? 1, 2, 3, 4, a gente estaria na 5. O alvo fica lá em 2,60. Aparentemente é para lá que o mercado está indo. Muito forte na venda, né? A Usiminas. Vamos ver se a gente acha alguma linha de referência aqui, alguma coisa. O canal de baixo é mais importante. Logo abaixo ali tem a linha de referência do canalzão de longo prazo, né? R$2 é a máxima do ano 2000 aqui, né? Também pode ser uma zona de suporte. E para fechar, Cássio pediu comentários aqui de ativos que a gente não comentou e que são importantes, né? Vale e Petrobras. Tá? Então, Vale do Rio Doce. Ontem deixou um candle de dúvida,
fora das bandas, certo? Hoje abriu expectativa de acionamento desse trade, né? Afinal de contas o mercado abriu em gap de alta, mas não acionou, o mercado não superou a máxima. Então quem estava no aguardo para montar uma posição de retorno à média, ficou olhando, não fez nada e de fato o papel está muito fraco, né? O fato do mercado ter perdido aqui a zona de 13,60, 13,50, que era a máxima de 2004, mínima do ano de 2005, tá? Não é muito positivo. O próximo suporte agora fica em 9,30, que é a mínima do ano de 2004, tá? Petrobras, já comentamos, né? Tínhamos uma venda aberta, essa venda foi encerrada pela superação da máxima. Quem montou posição de retorno à média errado não estava, era um doji fora da banda, com distância boa, mas esse candle já deixou desconforto, né? Afinal de contas o mercado fechou na mínima. Quem montou posição agora segura, espero que tenha controlado o risco, né? O mercado ainda pode subir, o sinal de ontem não está completamente invalidado. E o outro papel que ele tinha solicitado, o Cássio, era Gol. Tá? Gol 4, estacionando a barra de ontem, era um candle fora da banda, com distância boa, superou máxima, quem montou posição aqui está correto, stop abaixo da mínima, simples assim. A expectativa aqui é de retorno à média, de fato. Ok? Muito bem, atingi já o meu tempo aqui, quase 30 minutos de chat. Desejo um bom descanso a todos e um até logo, na realidade, né? Daqui a algumas horas a gente vai estar ao vivo no Hangout com o Leandro, diretamente de Miami, falando sobre o dólar. Então não perca. Até mais, pessoal. Um abraço.